Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Hoje tem Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Podemos ter novidades aí entre os relacionados para esse jogo. Jogo importantíssimo. Temos retorno de jogadores que estavam no departamento médico. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Olha a seleção aí, né? Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quinta-feira, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Pedi para vocês começaram a nos assistir, que deixe o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral, meus queridos e minhas queridas, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Gente, é 0800. O que custa vocês começarem a assistir aí e já deixar o like de vocês? Isso é muito importante para o nosso trabalho. Isso é muito importante para o desenvolvimento de tudo que a gente vem fazendo aqui, né? Bom, deixa aquela palavra matinal para vocês nessa manhã de quinta-feira. Não pode deixar de ser, né? Vamos lá, ó. Salmos 113. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Não estou conseguindo fazer a live simultaneamente aí com a outra plataforma, mas espero resolver isso o mais rápido possível, né? Beleza. Áudio saindo aqui perfeitamente, então vamos aqui para as informações. Antes de trazer as informações aí, o Flamengo fez aí diversas contratações. Tá aí, ó, Jorginho, Saul Níguez, Samuel Lino, Jorge Carrascal, que chegou ontem no Brasil. Porque Jorge Carrascal ainda não assinou com o Flamengo. Cara, ele fez uma viagem longa, cansativa, chegou à tarde aqui no Rio de Janeiro. Então, ele foi repousar porque poderia dar alteração nos exames dele. Hoje, quinta-feira, ele irá para o CT Ninho do Urubu, onde passará por exames médicos. Estando tudo ok, ele irá assinar com o mais querido. Beleza? E mais tarde teremos uma grande festa. A apresentação oficial dele para a torcida rubro-negra, não só dele, mas também para o Samuel Lino. Ambos serão apresentados simultaneamente aí, após ali o aquecimento dos jogadores no campo do Maracanã. Então, Jorge Carrascal, hoje CT de Ninho do Urubu, daqui a pouco está indo para lá, fazer os seus exames médicos e assinar com o Flamengo. Eu trarei essas informações para vocês aí no decorrer do dia, tá bom? Isso aí é muito importante. O Flamengo que fez um alto investimento e é sobre isso que eu quero falar. Esse alto investimento que o Flamengo fez aí em contratações nessa janela de transferência. Cara, eu tô rindo porque parece piada, porque as pessoas comentam as coisas e não sabem nem do que estão falando. Vamos lá. Torcedores, rivais, os antes, estão aí reclamando, pedindo fair play financeiro do Flamengo. Gente, como é que eles podem pedir algo que eles nem sabem o que é? Como é que cobra fair play financeiro do Flamengo se eles não sabem o que é fair play financeiro? Eu vou trazer para vocês aí antes, que estão reclamando das contratações do Flamengo, desse alto investimento do Flamengo. Fair play financeiro é um conjunto de regras estabelecidas para evitar que os clubes de futebol profissional gastem mais do que arrecadam na busca de sucesso e, ao fazê-lo, não tenham problemas financeiros que possam ameaçar a sua sobrevivência ao longo do prazo. Entenderam aí? É um conjunto de regras estabelecidas para evitar que o clube profissional gaste mais do que arrecade. Só com vendas de jogadores esse ano, o Flamengo já faturou mais de 500 milhões. Com essas contratações que o Flamengo fez, não gastou 300 milhões. Ou seja, o Flamengo está gastando aquilo que ele tem em caixa. O Flamengo não está comprometendo nada. Ao contrário de outros clubes aí, como o Internacional de Porto Alegre,
que o Flamengo ontem detonou o Internacional, enviando uma nota aí de repúdio, porque o Internacional deve o Flamengo aí por Thiago Maia e não pagou nenhuma das parcelas acordada, né, até hoje, e continua contratando. Eu vou ver se eu encontro essa matéria aqui que está na nossa página Amaury de Paula Santos, e depois eu entro nos outros assuntos aí pertinente ao Mengão, né? Mas isso aqui é muito importante para você que questiona aí. Ted SJR, bom dia, meu amigo. Hoje tem Mengão para cima deles, né? Vou trazer aqui, ó. Tá no outro aparelho aqui, não tá no meu script. Flamengo cobra Internacional por dívida. Flamengo cobra dívida do Internacional por Thiago Maia e critica a CBF por lentidão na decisão do Clube Gaúcho, que deve 1,25 milhões, ou seja, 7 milhões e 900 mil reais ao Flamengo referente a 5 parcelas vencidas. 5 parcelas vencidas por Thiago Maia e ainda anunciou 4 reforços, incluindo Alan Rodrigues. Tá de sacanagem? Aí vocês vêm cobrar fair play financeiro do Flamengo, tem que cobrar fair play financeiro de time escaloteiro. Que o Flamengo tem dinheiro em caixa. O Flamengo não está comprometendo o seu caixa para fazer esses investimentos que fez aí, não. Vou trazer um trecho da nota do Flamengo aqui, ó. O Clube de Regata do Flamengo lamenta que o Esporte Clube Internacional siga descumprindo compromissos financeiros assumidos com essa instituição, ao mesmo tempo em que anuncia publicamente a contratação de novos atletas como Alan Rodrigues, anunciado hoje, no caso ontem. Matérias publicadas na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares. Em novembro de 2024, o Flamengo formalizou junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF uma cobrança referente à aquisição do atleta Thiago Maia. O Internacional deixou de pagar integralmente as 5 parcelas previstas, todas já vencidas, no valor de 1,25 milhões de euros. Ainda assim, mesmo sem qualquer fato novo que justificasse a postergação, a sentença foi adiada e está prevista apenas para 6 de setembro. Cara, foi só um trecho aqui que eu trouxe para vocês da nota do Flamengo aí. Está na nossa página Amaury de Paula Santos. Vocês podem acompanhar e dar boas-vindas aos novos seguidores da nossa página. Muito obrigado, sejam muito bem-vindas. Aqui é a casa de vocês. Aqui vocês ficam por dentro das informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Mais querido, mais amado e mais odiado também, né? E sabemos que os antes aí odeiam o nosso time aqui. Bom dia, meu amigo. Para desespero de muitos, o Flamengo segue organizado. Agradeço muito a Eduardo Bandeira de Melo, tá? Foi o percussor de todo esse belo trabalho que tem sido feito no trabalho, que continue sendo assim, sendo gerido com responsabilidade, né? Então vamos falar aqui sobre algo também muito importante que aconteceu na noite de ontem lá. Os Arcos da Lapa, cara, ficaram aí vestidos com as cores vermelho e preto, as cores do Flamengo. Trazer essa matéria aqui para vocês. Na noite de ontem, quarta-feira, dia 30, os Arcos da Lapa, um dos cartões postais mais emblemáticos do Rio de Janeiro, foram iluminados com uma projeção especial em homenagem ao Flamengo. A ação marcou o lançamento da nova camisa 3 do clube com o slogan Patrimônio Original da Nação. Rapaz, a única torcida que tem seu dia nacional, tem seu feriado, tem tudo. Essa nação rubro-negra é demais. Miriam Cruz, bom dia, meu amigo. Tamo juntos hoje. Hoje tem Flamengo, Miriam. Dá um abraço pro seu esposo Adilson, né? A iniciativa da parceria entre o Flamengo e a Adidas Originals, linha de lifestyle da marca alemã, e celebra aí as raízes rubro-negras, destacando a influência do clube não só no esporte, mas também na cultura brasileira. Essa é a primeira vez em décadas que a Adidas Originals assina um uniforme esportivo no Brasil. Dá os créditos aqui para o Vene Casagrande. Adilson está mandando um forte abraço para você. Pô, o Vasco dele empatou ontem, Miriam. Daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Bom, vou trazer aqui essa informação muito legal, ficou muito lindo. Eu botei vídeo aí na nossa página, botei fotos. Parceria legal, não sei até quando vai durar
isso lá nos Arcos da Lapa, mas se você tiver oportunidade, você que mora aqui no Rio de Janeiro, vai lá e prestigie, que é muito, muito maneiro. Bom, mudando aqui de assunto, né? Flamengo e Atlético Mineiro hoje, meus queridos e minhas queridas, vou trazer algumas informações pertinentes, como chegam os times, prováveis escalações, aonde assistir. Só deixar um adendo aqui, esse jogo não será transmitido pela TV aberta, tá? Passará aí no Premiere e no Sport TV. Então vamos lá, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam hoje às 21h30 no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo confronto de ida, o confronto de volta acontece semana que vem lá na Arena Galo Cego, a Arena do Flamengo, onde nós conquistamos o título aí da Copa do Brasil do ano passado. Flamengo defende o título aí, tá? Lembrando, gente, vou deixar bem claro aqui para vocês, a diretoria do Flamengo já deixou bem claro que a prioridade é Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Por isso, o Flamengo vai entrar hoje com um time alternativo. Tem um jogo importantíssimo contra o Ceará, né? Os ingressos aí estão quase lotados. A nação rubro-negra comprou 80% dos ingressos destinados à torcida do Ceará. A torcida os dirigentes do Ceará já disseram que se o torcedor do Flamengo for para o setor reservado para os torcedores do Ceará, não irão entrar, estão proibidos de entrar com a camisa do Flamengo, com qualquer coisa que faça alusão ao clube de regatas do Flamengo. Então fique ligado aí. Então a maioria dos torcedores no jogo contra o Ceará será de rubro-negros, jogo da 18ª rodada, aí faltando apenas uma para terminar o primeiro turno. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, que é o jogo adiado da 12ª rodada, que é contra o Sport. Esse jogo ainda não tem data para ser realizado. O Flamengo pode ser aí o campeão, né, simbólico do primeiro turno. Espero que consigamos aí chegar com méritos, né, para o próximo turno aí, que em breve começará agora já em agosto, tá? Então, como eu falei, o jogo irá passar pela Sport TV no Premiere. O Flamengo se classificou como para as oitavas de final, PQD, após eliminar o Botafogo da Paraíba na terceira fase da competição. O Flamengo venceu o jogo de ida por 1-0 e o segundo da partida por 4-2 no Maracanã. No Brasileirão, o time de Felipe Luiz é líder na Libertadores, aguarda as oitavas contra o Internacional de Porto, Escatoloteiro de Porto Alegre aí, tá? O Internacional. Com 4 contratações nessa janela, o Flamengo tem 3 reforços à disposição de Felipe Luiz para enfrentar o Atlético Mineiro. O lateral Emerson Royal, o nome dele saiu no vídeo, o meia Saul Lino, né, o Saul Nigues, e o atacante Samuel Lino estão regularizados no vídeo. Só o meia Carrascal não tem condições legais porque chegou ao Rio de Janeiro ontem e assinará o contrato hoje, como eu falei no início desse vídeo, tá? Vamos ver aqui. Beleza, então. Bom, o Atlético Mineiro vem de 3 derrotas seguidas na temporada. Perdeu em casa para o Bucaramanga pela Copa Sul-Americana, mas se classificou nos pênaltis às oitavas de final. E também foi derrotado pelo Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, espero que o Flamengo mantenha a escrita e consiga vencer aí da Galinha Mineira. Antes do embarque para o Rio de Janeiro, integrantes de uma organizada fizeram uma manifestação de apoio na entrada da Cidade do Galo. O atacante Hulk e o diretor de futebol Vitor Baiger falaram com os torcedores. O camisa 7 garantiu que o time está focado no jogo contra o Flamengo. A organizada manifestou apoio e cobrou raça e pediu saída de quem está insatisfeito, né? Pô, o cara não está recebendo, tem que estar insatisfeito mesmo, né? Não tem como você trabalhar de graça e estar satisfeito, não tem como. Agora vamos falar aqui sobre o Flamengo. O Flamengo do técnico Felipe Luiz deve ter mudanças com o Brasileirão. Como prioridade, a tendência é que alguns jogadores sejam poupados pelo técnico Felipe Luiz. Jorginho será um deles. Plata também deve começar no banco de reservas, tá? A lista de relacionados também terá novidade. Ayrton Lucas, depois de 3 semanas fora por causa de um corte na perna, fica à disposição. Os reforços Emerson Royal, Saul Lino, Saul Nigues e Samuel Lino também podem virar opções para o treinador. Saul disse em entrevista à rádio espanhola COP
que irá para o banco de reserva nessa quinta-feira. Isso aqui ele deixou escapar, tá? A empolgação é tanta dele que ele, numa entrevista, deixou vazar que ele será relacionado para o jogo de logo mais. E não se surpreenda aí se Samuel Lino e Emerson Royal também estejam nessa lista de relacionados. Se eles vão jogar, aí já é outra questão. Mas estão regularizados no BID, estão à disposição do técnico Felipe Luiz. Eu acho que o único aí mais cotado para estar entre os relacionados é realmente Saul Niguez. Chegou um pouquinho antes, treinou, né? Tá fazendo uma mini pré-temporada aqui no CT Ninho do Urubu. Então vou trazer para vocês aqui a provável escalação do Flamengo para o jogo de logo mais. Na minha lista aqui está Rossi, mas não se surpreenda que Matheus Cunha estiver no gol, tá? Então vamos lá, provável escalação. Escalação oficial sai 1 hora antes da partida, ou seja, às 20h30. Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton, Matias Vinha, Alan, Everton Araújo, Jorge Ande Arrascaeta, Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha ou talvez até o Alacian. Eu entraria com o Alacian, tá? O garoto está pedindo passagem. Teve uma polêmica envolvendo o garoto aí com jogadores como Luiz Fabiano, aquele ex-zagueiro que foi formado no Flamengo, foi pro Palmeiras, depois foi pro Fluminense, o Ruf, que agora é comentarista, jogadores completamente indisciplinados, jogadores que não eram exemplos nem dentro e fora de campo, aí vem questionar a atitude de Alacian, que é provocador, que não sei o quê. Ué, meu irmão, é que tá fazendo falta no futebol hoje em dia jogadores assim, igual o Alacian. Pô, vamos lá. Bom, desfalque do Flamengo, De La Cruz, problema no joelho esquerdo, De La Cruz, que foi liberado no final de semana, passou o final de semana com a sua família no Uruguai e voltou para o Brasil na segunda-feira. Não tem sido falado nada sobre ele, mas ele está aqui no Rio de Janeiro, ele está no Flamengo, está passando por tratamento. Eric Pulgar, problema na coxa direita, mas teve aí um avanço muito grande em sua recuperação, tá? Já deve estar à disposição para o jogo de volta lá na Arena Galo Cego, lá na Arena MRV, lá em Minas Gerais. Michael, tornozelo esquerdo, e Danilo, coxa direita, tá? Final de semana, tá? Então vamos lá. Pendurados no Flamengo, ninguém. Provável escalação do Atlético Mineiro do técnico Cuca, aí eu vou falar. O zagueiro Lianco volta ao time após cumprir suspensão na rodada passada do Campeonato Brasileiro. O volante Alexander, recém-contratado e regularizado, é opção para o jogo. O meia Dudu depende de resultado do recurso no STJD sobre os 6 jogos de suspensão. 2 já foram cumpridos por ofensas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ainda sem a Arena. Scarpa deve continuar deslocado para aí, sem Arana, tá? Scarpa deve continuar deslocado aí para a ala esquerda. Vamos lá para a provável escalação do Atlético Mineiro, que deve vir com força máxima aí contra o Flamengo, principalmente depois do protesto que houve lá em frente à Casa do Galo. Everson, Saravia, Lianco e Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Scarpa, Rony, Hulk e Coelho. Então essa aí é a provável escalação deles. Desfalque do Atlético Mineiro, Arana, coxa esquerda, Patrick Lombar, Cadu, joelho direito e Caio Maia, joelho direito. Dudu, punido pelo STJD, aguarda o resultado de recurso de liminar. Pendurados, ninguém. Arbitragem desse jogo, PQD. O árbitro é o Rafael Klaus. A torcida e a diretoria do Galo Mineiro já está no chororô tremendo por conta da arbitragem, foram contra a arbitragem, já começou aquela pressão em cima do árbitro antes mesmo da partida, e nós sabemos para quê? Para poder desestabilizar e tentar aí fazer com que o árbitro cometa vários erros. A arbitragem já é ruim, ainda sendo pressionada, torna-se pior ainda. Árbitro assistente número 1, Danilo Ricardo Simon Manes, de São Paulo. Árbitro assistente número 2, Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. E o quarto árbitro é o João Vitor Gobi, de São Paulo. O VAR fica por conta de Caio Max Augusto Vieira, de Goiás. Então, isso daí são horário, aonde assistir e prováveis escalações
para esse jogo Flamengo e Atlético Mineiro pelas oitavas de final, jogo de ida da Copa do Brasil, tá? Como eu falei em entrevista aí, o Saul Niguez, né? Saul Niguez deixou escapar o seguinte aqui, ó. Vamos para as aspas dele. Vim ao clube mais louco do Brasil. O que tem mais torcedores, que mais pressão tem. Mas gosto de desafios, de ir a um clube e poder ajudar. Gosto dos objetivos que eles têm aqui. Quero ajudar o Flamengo. Estou há 3 meses sem jogar, mas estou treinando há 5 dias. E amanhã, quinta-feira, estou convocado a uma... É uma loucura. Mas, como tudo, fecha aspas. Cara, ele tá vibrando, tá feliz da vida por poder ir participar desse jogo. Se ele vai entrar, já falei, deve ganhar uns minutinhos ali no finalzinho, faltando 5 minutinhos, nos acréscimos ali, para poder também não correr o risco de lesão, né? Austin Cossedey está assistindo, né? Vamos lá, para esse jogo, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para Atlético Mineiro e Flamengo. O jogo de ida, né? Cara, a previsão aí é de 60 mil torcedores para logo mais estar empurrando o Flamengo aí para manter-se né, nessa briga pela Copa do Brasil, como eu já falei, que não é prioridade, tá? Prioridade brasileiro, Libertadores e terceiro plano aí tem a Copa do Brasil, mas nós temos tudo para ganhar com esses jogadores que temos aí. Então, mais de 50 mil ingressos vendidos, a expectativa aí é de mais de 60 mil torcedores, né? Agora, outra coisa importantíssima aqui, o Flamengo fechou um novo patrocínio ontem e teve novidades na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, uma promessa de campanha feita por BAP, que ele cumpriu. Eu achei isso muito legal para dar oportunidade para os off-rios poder participar de maneira direta nas decisões do que acontece no clube. Então, ontem foi o primeiro dia aí da votação remota. Olha aqui, ó. O Clube de Regatas do Flamengo realizou na noite de ontem, terça-feira, dia 30 de julho, uma reunião histórica do Conselho Deliberativo. Pela primeira vez, conselheiros puderam participar de forma remota e exercer o seu direito ao voto à distância. Um avanço significativo na modernização e na ampliação da participação democrática no clube. Rodolfo Landim era contra isso, vocês lembram muito bem, né? A medida cumpre uma promessa de campanha do presidente Luiz Eduardo Batista e marca aí um novo capítulo na governança rubro-negra. A reunião contou com a participação de 192 conselheiros de forma presencial e 392 de forma remota. Olha só quantos conselheiros deixariam de votar em algo tão importante que era para a aceitação de mais um contrato para o Flamengo aí, que foi deixado vago pelo Mercado Livre, né? Bom, e nessa votação histórica, o Flamengo fechou a parceria com a Rap Vida Solution e lança benefícios para torcedores em todo o Brasil. A iniciativa representa um passo estratégico de democratização do acesso à saúde. A empresa estreia nesta quinta-feira no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Os valores por um contrato de 3 anos, a empresa pagará ao Flamengo 71 milhões e 400 mil reais. Meus queridos, é dinheiro a dar com pau e esse patrocínio estreia hoje e ficará no lugar onde era o Mercado Livre, que estava vago. O Flamengo aí passa a ter uma das camisas mais caras do Brasil, chegando à meta de 250 milhões de reais anual. É dinheiro ou não é? Lembrei do falecido Silvio Santos, né? Bom, o Flamengo tentou aí a contratação de Lucas Beltrán, da Lazio, tá? O atleta deixou bem claro, atleta de 24 anos, novo ainda, né? Que ele não tem intenção de voltar para o futebol sul-americano, pelo menos nesse momento, tá? Ele quer continuar lá na Lazio e ele acha que ainda tem muito mercado na Europa. Lá também ele tem mais visibilidade, entre aspas, que no Flamengo qualquer jogador tem visibilidade, mas ele não tem interesse de voltar para o futebol sul-americano. E eu vou trazer aqui informação do porquê do interesse do Flamengo em Lucas Beltrán. O interesse do Flamengo em Lucas Beltrán também se dá pelo fato do clube antecipar a provável perda de Wallace Hann,
Desde a Copa do Mundo de Clubes, quando se destacou, o Alacian vem atraindo inúmeras sondagens, até o momento sem proposta oficial, mas o Flamengo vê no atacante o mesmo caminho de Wesley. Como o Beltrán tem 24 anos, a diretoria rubro-negra vê com bons olhos o investimento. Como eu falei, o atleta não quer vir, mas o Flamengo aí já está querendo se antecipar a uma provável saída de Wallace do seu elenco. Eu acho que esse garoto deveria ficar no Flamengo aí pelo menos mais uns 5, 6 anos. Minha opinião como torcedor, tá? Ele tem muito a crescer, ele tem muito a agregar ainda ao Flamengo e seria uma boa ele permanecer. Bom, vamos seguindo aqui. Eu já falei sobre... Tava demorando, né? Tava demorando. Chegou ele aqui, gente. Caramelo Fofura chegou, né? Olha lá, se o tempo que não aparece, nossa amiga Miriam aí, ó, pergunta por você, o Ted também pergunta por você, J. Silva Santos também pergunta por você, nosso amigo Cláudio Silva Andrade também, e ferrou, o Caramelo chegou, e do lado dele aqui tá o Simba, né? Posso continuar agora? Bom, aquela matéria que eu trouxe aqui, ó. Segundo informações do TNT Esporte, Flamengo e Fiorentina, né, já haviam chegado a um acordo pela transferência do atacante, mas Beltrán não tem intenção de sair da Europa nesse momento. Só confirmando aqui que é uma matéria do TNT Esporte, né? Bom, ontem começou aí as oitavas de final da Copa do Brasil. Eu vou trazer alguns resultados dos jogos de ontem aqui, ó. Resultado dos jogos de ontem: Cruzeiro vaiado e Vasco empatam com o time da Série... Cruzeiro e Vasco empatam com o time da Série C, meus parceiros. Aqui, ó. Quais foram os resultados de ontem, PQD? CSA 0, Vasco da Gama 0. Rapaz, o Vasco da Gama tá uma draga ferrada e eu gosto muito. Bahia 3, Retrô 2. Cruzeiro 0, CRB da Alagoas 0. Internacional 1, Fluminense ganhou 2. Corinthians 1 e Parmeira 0. Rapaz, finalmente, primeira vitória do Fluminense depois do Super Mundial de Clubes. Já depois de tomar tanta surra, tomar tanta lapada, rapaz, olha só que maravilha. Bom, Ayrton Lucas está de volta após se recuperar de um corte na perna e ele reforça o Flamengo no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil hoje. O lateral se machucou contra o São Paulo em julho, com um corte de 8 centímetros que expôs o osso. Após cirurgia e recuperação, voltou a ser relacionado. Que bom, mais um jogador à disposição do técnico Felipe Luiz. Uma notícia não muito legal aqui, que é que o Lohan perdeu o pênalti, o Flamengo foi eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os cria do Ninho deram adeus ao sonho do título do Brasileirão Sub-20 ontem, quarta-feira, após derrota do Flamengo nos pênaltis para o Cruzeiro. Em jogo realizado no estádio Luso Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro. As equipes finalizaram o tempo normal em 1-1, ou seja, empate, né? E desse modo, a vaga da semifinal foi definida nas penalidades, com o time mineiro levando a melhor por 4-3. Lamentavelmente, nossos garotos do Ninho deram adeus aí à Copa do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, né, gente? Muito chato. Bom, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de quinta-feira, dia de jogo do Flamengo. Ver se tem mais alguma novidade aqui para trazer para vocês sobre Guilherme Varela, né? Que conta com boa fase. Isso aqui é matéria do Coluna do Fla, está na nossa página Maurito Paula Santos. Eu vou trazer aqui para vocês, eu publiquei agora a parte da manhã. Flamengo conta com boa fase de Varela para abrir vantagem na Copa do Brasil. Vamos ver o que tem aqui do Brasil. Segundo o SofaScore, site especializado em estatística, Varela possui os melhores números entre os laterais direitos na elite do futebol brasileiro de 2025. O atleta uruguaio disputava a titularidade com Wesley, negociado com a Roma nesta semana. Quais são os números de Varela, PQD? Jogos, 30 jogos, 19 como titular, mais da metade. Fez um gol, deu 3 assistências, passe certo 90% dos passes dele, cruzamento certo 33%, drible certo 70%, cortes em cima da linha 2 cortes em cima da linha. No último domingo, por exemplo, o lateral tirou uma bola em cima da linha no primeiro tempo entre Flamengo e Atlético Mineiro pela 17ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante Rony já havia passado pelo goleiro Rossi,
mas parou na intervenção de Varela. Rapaz, aquilo ali tinha que ser comemorado como um gol, né? Em determinado momento da temporada, Felipe Luiz precisou improvisar o lateral na lateral esquerda. Além disso, Varela já chegou a ser usado até como volante do Flamengo quando Alan e Eric Pulgar estavam indisponíveis. Olha só a ascensão de Guilherme Varela no Flamengo, né? Isso é muito importante, ter jogadores versáteis que podem atuar ali em várias posições, não em uma só. Ele foi muito criticado aí num jogo que ele não foi tão bem na lateral esquerda, mas ele estava jogando ali torto, né? As pessoas, né, não conseguem ter empatia. Pô, o cara está jogando numa posição improvisada, está tentando ajudar o clube. Acho que isso é mais importante. O jogador está à disposição para qualquer situação que possa vir a aparecer, né? Bom, aqui outra informação que chegou aqui do Mundo Bola Flamengo, né? Sobre Rodrigo Muniz, atleta do Flamengo. Time da Premier League cogita abrir os cofres para Rodrigo Muniz e Flamengo pode lucrar, né? O Flamengo lucrou aí com várias negociações de jogadores que já haviam sido vendidos, mas o Flamengo permaneceu com uma porcentagem desses atletas, né? Inclusive aí Richard Rios, que estava lá no Palmeiras, o Flamengo vai desembolsar uma boa bagatela pela venda do atleta. Após aparecer no radar de Tottenham, agora Rodrigo Muniz interessa a outro clube inglês. O Newcastle perdeu aí o atacante Alexander Isak e pensa em repor a saída com um centroavante revelado pelo Flamengo. De acordo com o jornal Daily Mail, o clube inglês teria feito aí uma consulta pelo jogador do Fulham. Uma proposta ainda não foi formalizada, mas os ingleses pensam em abrir os cofres pelo atleta. O que o time avalia oferecer aí 40 milhões de libras, ou seja, 295 milhões de reais para tirar Rodrigo Muniz do Fulham. O mercado está cada vez mais aquecido na Europa e o Muniz aí a possibilidade de dificuldade com o Sesco, o atacante esloveno no RB Leipzig, que deve aí jogar pelo Manchester United, tá? Bom, uma venda do jogador seria ótima para o Flamengo, porque o clube ainda tem 25% dos direitos econômicos de Rodrigo Muniz. Ou seja, o Flamengo faturaria aí, nesses moldes, 73 milhões de reais. Mas, de onde vem o dinheiro do Flamengo? De onde vem o dinheiro do Flamengo? Aí eu vejo antes falar, Flamengo é envolvido com coisas ilícitas. Rapaz, Flamengo é envolvido com boa gestão. Flamengo é envolvido com boa administração. E vocês não aceitam. Ou seja, se o Muniz for realmente vendido, o Flamengo pode faturar mais 73 milhões de reais. É isso aí, caloteiros de plantões, que fiquem atentos, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui para vocês nessa manhã de quinta-feira. Eu vou diminuir o número de lives, né? Que é muito complicado fazer live, mas assim, dia de jogos, eu vou tentar sempre fazer uma livezinha, que é muito legal. Sentindo falta do meu amigo Cláudio, mas pela hora, Cláudio já deve estar no trabalho. Cláudio, que é um cara guerreiro aí, né? Um trabalhador demais, está sempre nos apoiando, sempre nos dando moral aí. Uma dessas pessoas também que nos dá muita moral é a Miriam Cruz, o Ted SJR, J. Silva Santos. São pessoas que estão sempre aí nos apoiando no nosso trabalho, né? Clube dos Estados Unidos anuncia a contratação de zagueiro ex-Flamengo. Flamengo comprou o Carrascal por 77 milhões, nós estamos cientes disso aí. O que foi, Caramelo? Calma, Caramelo. Caramelo puxando minha mão aqui, ó. A patinha dele, ó. Me puxando aqui, ó. Ô, Caramelo, calma, Melo, calma. Relaxa, Melo. Caramba. Tá, vem cá, aparece. Quer aparecer, né? Pronto, aí, ó. Tá aqui, apareceu? Vamos nos despedir do pessoal? Hoje tem jogo do Flamengo? Tem, dá um beijo então, dá beijinho. Quer dar beijinho, não? Dá beijinho, não? Muita carência, né? Gente, sendo assim,
Caramelo e eu ficamos por aqui, o Simba também, desculpa, Simba. E voltamos a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Hoje temos aí a apresentação de novos jogadores, assinatura de contrato de Jorge Carrascal e o Flamengo aí muito, muito reforçado e vai poder brigar por todas as frentes. O Flamengo vai ter um time reserva no banco aí, qualificado demais. Um abraço, fique com Deus.